chamada lá no grupo. Tô certo, Boa, Thelminha. Agora sim, Eu gravando. sou a maga da tecnologia, vocês estão pensando. Agora vai. Pam, 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 pam. Eu acho que todos os grupos convidados. O pessoal está entrando aqui, está entrando bastante gente. Não, vai aceitando, então. Thelminha, para você focar na conversa aí, você me coloca de co-host, eu fico aceitando a galera. Espera aí, vou fazer isso. Afinal, ela é a maga da tecnologia, né? Estou aprendendo. Deu certo aí, Jandosa? Deu, né? Aqui. Beleza. Mas acho que dá para segurar um pouco, né? Até isso, soltar a gravação quando começar, ou depois o pessoal joga lá na edição, o pessoal edita o vídeo. O melhor era gravar a hora que começasse, né? Mas agora não dá para eu parar e voltar. Sei lá, então já Pause começou, recording, depois... dá certo. Ela iniciar. Voltou? Bora. Então, reunião gravada. Bom, pessoal, para quem ainda nunca fez uma dinâmica dessa aqui via Zoom, né, com a gente, primeira coisa é pedir que todos aí fiquem mudos, né? Mutem aí o microfone de vocês para que a gente possa aí, né, desenvolver um raciocínio e no final a gente abre aí para algumas perguntinhas, tá? Então, entrando agora num período mais aí competitivo dentro da periodização, né? Olhando aí para os atletas aí que vão estar fazendo aí as suas provas, ou seja de 70.3, ou seja de Ironman, ou das distâncias mais curtas, ou mesmo que não tenham provas ainda para estar fazendo, mas está iniciando o triatlon e muitas vezes não dá devida importância para esse tema, que ele ajuda demais no desenvolvimento, tá? Então, a gente trouxe a Natália Fiore, para quem não conhece, né, uma nutricionista que já está atleta do time também, há bastante tempo, desde meados de 2016 para 2017, ela já vem treinando conosco, já conhece muito bem a metodologia e é uma nutricionista e atleta do time que assim, sempre muito atual, né? Ela vem buscando aí aperfeiçoamento dentro do campo de atuação dela. E a gente tem um alinhamento de ideias muito paralelo, sabe? Ela não é aquele tipo de nutricionista da moda, né? Que às vezes vê algumas coisas e fala, não, peraí, mas tem tanta coisa sendo estudada e aprofundada e já, né, com um certo nível de certeza, digamos assim. Por que a gente vai testar coisas que estão vindo, né, à tona por causa, às vezes, de um ou outro atleta, né? Vou pegar um exemplo aí para vocês. O ano de 2018 ou 2019, se não me engano, teve o melhor atleta amador no Ironman de Kona, foi um sujeito chamado Dan Plius. E esse é um cara que tem uma estratégia de nutrição um pouco diferente, ele se baseia muito na ingesta de gordura e tal, e aí as pessoas acham que isso foi o que fez ele ganhar Kona amador geral. Só que tem diversos outros, né, questões aí envolvidas, como genética, como treinamento, enfim, se dá às vezes uma importância a algo que não é bem nesse formato, né? Então, pensando não só nas questões nutricionais aí envolvidas com essas ingestas, né, durante o treinamento e levando para a prova, a gente vai também falar um pouquinho aí sobre uma questão que está ligada, né, que é a questão de imunidade. Então, principalmente aí os atletas que vão estar treinando para as longas distâncias têm esse tipo de situação.
Então, eu vou parar de falar um pouquinho e deixar a Natália aí falar um pouco, se apresentar, e a gente começa aí a desenvolver um raciocínio. Bora, se vocês quiserem ir me interrompendo e perguntando também, fiquem à vontade. Acho que, pelo que eu estou vendo aqui, tem bastante paciente também já conectado aí, mas, de qualquer forma, meu nome é Natália Fiore, eu sou nutricionista formada aí há 12 anos. O esporte sempre fez parte aí da minha vida, assim, né? Desde criança eu sempre pratiquei e faço triatlon aí há 7 anos e estou dentro da Navastria aí desde 2016, como o Navas disse, e eu sou, assim, apaixonada por tema, né? Eu gosto muito da nutrição esportiva, busco realmente estudar bastante e aprofundar. E é isso, então trazer a atualização, conversar aqui, a ideia não é me estender muito, eu acho que tem muita coisa para a gente falar em pouco tempo, mas eu vou tentar trazer o máximo de informação possível, e é isso, então vamos lá, posso compartilhar aqui já, né? Até esqueci. Vamos Se lá. você consegue aí, Nath, senão eu libero aqui. Deixa eu ver. Acho que a Thelma já tinha liberado, consegui. Boa. Na verdade, assim, eu não trouxe uma apresentação muito elaborada, é só para trazer pontos principais para eu não esquecer de nada. Aí, foi agora, né? Estamos vendo sim, Nath. Se quiser PowerPoint em tela cheia. Hã? Ele não está em tela cheia? Peraí, deixa eu só mutar a galera que chegou agora aqui. Muta. Não está numa apresentação, né? Tá, peraí, que eu não sei fazer o trem aqui. Aperta F5 aí. 5 aí. Aproveita Não. que o Jandosa tá aí. Então não deu. Vai lá em cima em apresentação de slides, no menu ali, iniciar a apresentação depois. Aonde está isso? Lá em cima, naquele monte de texto ali, ó, animações, registro, tudo mais. Arquivo, design. Tá vendo aí? Será que é por quê? Peraí. Ou você Foi agora? Você está com 2 monitores? Não. Tô. Provavelmente você compartilhou o segundo. Aí você jogou a apresentação em um e o outro tá. Aí, eu manjo muito. Pronto. Agora acho que vai. Foi, né? Não, a gente tá vendo a sua segunda tela ainda. Eita. Então, peraí. Aí, cancela. Não. Nada ainda? Não, voltou para... Peraí. É que para mim tá tela Mas tá normal. certo, para mim tá aparecendo em tela cheia. Aparecendo nutrição e exercício em todas. Isso, só que dá para ver a borda toda do PowerPoint. Não tá no modo mas não tem problema. Senta o pau. É o seguinte, então, aqui para mim não aparece as bordas, por isso que tá estranho. Eu tô no modo tela cheia aparece, aqui. mas manda ver, não faz mal. Estamos entre quando você começar a trocar os slides na sua tela, a nossa tela vai ficar parada aqui. Será? Aham. Troca aí o slide. Troca um slide aí. Troquei já, não foi, né? Não, é isso. Ô, Jana, então eu posso trocar assim, certo? Passa você. Aí foi. Eu vou trocando por aqui. Pronto, então isso, troca por aí e vamos embora. Rolou. Bom, vamos lá. Basicamente, então, a proposta hoje era a gente conversar sobre o consumo do carboidrato durante os treinos, né? Principalmente nessa fase agora que a gente está de periodização. E o que tipo de carboidrato, quantidade, quando, como. Então, antes da gente falar essas especificidades, eu quis trazer para vocês, para fazer um pouco mais de sentido, alguns conceitos básicos, tá? Da nutrição esportiva, da periodização nutricional, associada aí à periodização do exercício do treino, para fazer um pouco mais de sentido e vocês entenderem o porquê, para que serve essa substituição de carboidrato, quantidades e tudo mais, tá? Então, basicamente, quando a gente pensa em periodização nutricional, eu trouxe aqui de uma forma bem superficial os principais objetivos dessa periodização nutricional. Então, é otimizar a recuperação do atleta, melhorar a tolerância ao esforço, estando aí durante os treinos, garantir um suporte imunológico, auxiliar no manejo da composição corporal, então quem precisa perder gordura, quem precisa manter massa
massa magra. Então, a periodização também faz essa parte, e planejar as estratégias nutricionais que vão otimizar aí a performance competitiva, tá? Então, esses são os pontos principais que falam em periodização nutricional. E aí, as recomendações nutricionais, elas vão variar, elas são extremamente individuais, tá? E elas vão depender do gênero, então, homem, mulher, qual que é a idade, qual que é o volume e a intensidade dos treinos, qual é a minha alvo, quando é minha prova-alvo, onde é minha prova-alvo, né? No calor, é no frio, tem altimetria, não tem altimetria, para a gente conseguir fazer esse manejo nutricional, e as estratégias nutricionais durante os treinos, elas vão variar de acordo com isso, tá? Qual que é a composição corporal atual desse atleta? Tá acima do peso? Não? Precisa de uma manutenção? Magrinho. Qual é também que nível de treinamento esse meu atleta tem? Ele é um iniciante, ele já é um atleta avançado, ele busca performance, ele busca só for fun, ele só quer se divertir. Então, tudo isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, essas recomendações todas são muito individuais, e a gente precisa levar isso em consideração. Além disso, né, como que é a qualidade do sono dessa pessoa, qual que é a rotina de trabalho, tem filho, não tem filho. Então, todas essas questões são extremamente importantes quando a gente pensa no manejo nutricional, tá? Então, aqui a ideia é trazer de forma bem ampla as principais recomendações, mas isso tudo a gente tem que lapidar e individualizar, tá? Então, aí ainda falando dos conceitos, tá? Pensando agora específico no carboidrato, que é o nosso tópico aqui, né? O nosso ponto o nosso assunto. Então, pensando em performance esportiva, hoje o carboidrato, o consumo do carboidrato, ele é fundamental se a gente quer melhorar a performance esportiva, tá? Não existe nenhum outro macronutriente que vai favorecer, que vai melhorar a performance como o carboidrato, tá? Então, hoje, na literatura, o que a gente tem é que o consumo do carboidrato para exercícios de endurance, então, longa duração, ele é imprescindível, tá? Além disso, a gente precisa sempre avaliar os sintomas gastrointestinais, tá? Porque nas modalidades de endurance, como maratona, triatlon, ultra triatlon, os desconfortos gastrointestinais, eles são muito comuns. E a gente observa isso, assim, eu no meu dia a dia, eu tenho muitos pacientes que apresentam desconfortos durante os treinamentos, tá? E o porquê disso, né? A gente vai entender um pouquinho mais para frente, mas o carboidrato, ele está muito associado a esses desconfortos. E aí, quando a gente pensa nesses treinos em minimizar esses desconfortos, a gente tem que garantir que esse atleta, que essa pessoa, que esse indivíduo, ele já não tenha nenhum problema do trato gastrointestinal prévio, né? Então, que a gente tenha essa microbiota, esse trato gastrointestinal em pleno funcionamento para minimizar aí qualquer prejuízo na absorção de nutrientes, de carboidratos e de micronutrientes, que são fundamentais aí para a execução dos treinos, tá? Bom, carboidrato e tecido adiposo, eles são as nossas principais fontes de combustível oxidadas, e quando eu falo oxidadas, entendo assim de forma bem geral, é aquilo que a gente consegue usar como fonte de energia, tá? Então, pelo nosso tecido muscular durante a atividade física. Então, a gente poupa a proteína, a gente vai usar mais o carboidrato e a gordura como energia, e a demanda, então a necessidade de usar o carboidrato ou a gordura, ela vai depender da intensidade desse exercício. Tá? Prioritariamente, quando a gente tem um exercício de baixa intensidade, então aquilo que a gente tem aí nos treinos, né, em zona 1, zona 2, prioritariamente a gente vai usar a gordura como fonte de energia. Já em exercícios de alta intensidade, a gente vai usar prioritariamente o carboidrato. E isso é importante a gente saber, porque isso vai mudar de acordo com os treinos. E aqui, fazendo um parênteses, é bem importante, quando a gente pensa nesse manejo nutricional, entender que o atleta, ele também cumpra o proposto no treino. Porque, por exemplo, se a gente tem um treino em zona 1, como, por exemplo, as nossas corridas longas, ou mesmo a bike em zona 1, quando a gente pensa em algumas adaptações, isso, claro, do exercício, mas a gente monta as estratégias nutricionais também pensando que o atleta está cumprindo essas zonas, para a gente conseguir otimizar essas adaptações. Então, quando o atleta foge
Por isso que, às vezes, a gente não tem bons resultados, porque a gente monta a estratégia entendendo que o indivíduo ele vai cumprir aquele programa, aquelas zonas, né? E aí, quando isso não acontece, por exemplo, pensando num treino de baixa intensidade, uma corrida, por mais que ela dure aí 1h30, 1h40, prioritariamente a fonte energética ela vai vir da gordura. E aí, não necessariamente eu preciso fazer um alto consumo de carboidratos antes ou durante esse exercício, se a minha ideia é promover algumas adaptações. Agora, se essa pessoa, neste treino, não cumpre a zona 1, e eu também não estou oferecendo carboidrato, aí pode ser que a gente tenha alguns prejuízos. E esses prejuízos, eles podem vir, por exemplo, como aumento do risco de lesão, a recuperação não vai ser interessante, então tem uma demora na recuperação. Então, por isso que é importante a gente sempre cumprir aquilo que é proposto nos treinos, e as estratégias nutricionais vêm alinhadas a esse treinamento, tá? Bom, e aí, à medida que a gente aumenta a intensidade dos treinos e a duração, a via prioritária vai ser a do carboidrato, tá? Por isso a importância da gente consumir o carboidrato. E aí, pensando no consumo de carboidratos ao longo do dia, no manejo do dia, tá? Não, aqui eu não estou falando necessariamente durante o treino, tá? Então, o consumo dos carboidratos é a ideia principal. Então, alguns pontos importantes aumentar as reservas. Como que a gente armazena o carboidrato? A gente armazena na forma de glicogênio, tanto glicogênio hepático no fígado quanto glicogênio muscular. E pensando no endurance, é importantíssimo que quando a gente comece um treino longo ou uma prova, a gente esteja com essas reservas de glicogênio, tá? E quem vai fazer reserva é o carboidrato. A gente precisa consumir o carboidrato para aumentar as reservas de glicogênio, tá? Além disso, os carboidratos serão importantes para aumentar o nosso tempo até a fadiga durante os treinos. Ele vai otimizar também a nossa recuperação, pensando em 24 horas. Além disso, ele vai restabelecer aí a adequada quantidade, né, do carboidrato, a nossa recuperação, para a gente realizar as sessões de treino. Então, se você tem 2 treinos em períodos diferentes, sempre o carboidrato ele vai ser importante nessa cura da alimentação, para que você consiga recuperar de um treino e estar pronto para executar o outro treino, seja de noite ou seja mesmo no próximo dia, tá? E também o consumo de carboidratos ele vai fazer com que a gente utilize menos aminoácidos como combustível energético. Então, a partir do momento que a gente tem uma depleção, que a gente não tem níveis adequados de glicogênio, ou mesmo a gente não consome o carboidrato, seja durante o treino, seja durante o dia, a chance da gente usar a proteína, né, quebrar a proteína e usar os aminoácidos como fonte de energia para gerar energia é maior. Então, o consumo dos carboidratos, a proposta é essa também, que a gente minimize a utilização desses aminoácidos, tá? Ô, Nath, pergunta. Diga. Deixa eu fazer uma pergunta, uma dúvida. Vamos se dizer ali que a gente tem momentos que são prioritários no consumo de um ou de outro, né? Seja do carboidrato ou da gordura. Eles estão ali caminhando, né, de uma forma durante o exercício que ele vai estar puxando um pouco de cada em momentos prioritários, mais um ou mais outro. Se esse atleta ele tem ali sim uma reserva intramuscular ou até adiposa, né, de gordura, mas ele continua fazendo a ingesta de carboidrato em níveis, sei lá, ótimos aí para ele. O que é menos custoso e menos estressante metabolicamente para o corpo desse atleta é quebrar a gordura virando ácido graxo e fazer ali todo o ciclo de oxidação, ou ele pegar esse carboidrato que está sendo ingerido e, enfim, fazer com que ele, né, vire energia para o músculo? Carboidrato. A gente tem, é muito comum, até pelo nosso padrão alimentar, a gente ter uma facilidade, vamos falar assim, de oxidar o carboidrato. A gordura é mais difícil. E não é todo mundo que está adaptado a oxidar a gordura. Por isso que a gente, por exemplo, períodos de base, até por conta da biogênese mitocondrial, a gente consegue usar estratégias para otimizar a oxidação de gordura. Tá? Mas a gente é muito mais custoso, respondendo a sua pergunta, né? Usar a gordura é mais trabalhoso usar a gordura do que usar o carboidrato.
E pensando em estoques, por mais que o indivíduo ele tenha estoque, vai tecido adiposo sobrando, quando a gente fala em oxidar a gordura, a gente oxida a gordura do músculo primeiro, porque é muito mais fácil, porque a mitocôndria está dentro do músculo, então é muito menos trabalhoso ela usar a gordura intramuscular para gerar energia, do que ir mobilizar a gordura do tecido adiposo, do estoque, sei lá, do abdômen da pessoa, fazer com que isso entre dentro do músculo, fazer com que a mitocôndria consiga pegar essa gordura. Então, não é tão simples assim, né? Sim, Não é sim. tão Então, simples. dentro de um período aí de treinamento, onde o atleta pode ter utilizado uma estratégia, às vezes ele veio de um período ali onde ele estava mais tranquilo de treino, onde ele de repente ganhou um pouco de peso, ele pode entrar com uma estratégia para otimizar essa via de lipólise, no caso, né, que seria aí o consumo mais, né, moderado, ou até um jejumzinho ali para otimizar essas questões de adaptação. Porém, quando ele chega num momento da periodização, onde ele já começa a ter um aumento de volume, um período já mais pré-competitivo, tem que se tomar um certo cuidado. Eu lembro que a gente conversou até sobre um slide, né, que eu estava com dúvidas sobre os tipos de carboidrato e absorção, e você falou uma coisa muito interessante para mim. Você falou que apostar todas as fichas, né, nessa condição de fazer com que o corpo fique mais eficiente na queima de gordura, a gente não está olhando o lado de destreinamento do corpo em metabolizar a glicose, né? Então, as enzimas transportadoras, as enzimas que fazem parte dessa parte digestiva, entendendo no momento de pré-competitivo, onde o atleta precisa realmente trazer para o corpo, né, o benefício de um nutriente que queima muito rápido, que não tem ali um dano metabólico maior do que já é atividade física, né, que seja mais barato para o corpo fazer com que isso gere energia, então seria algo mais interessante mesmo, né? Sem dúvida, sem dúvida. As estratégias nutricionais existem várias, né? Por exemplo, a gente pode usar um protocolo de dieta cetogênica dentro de uma periodização, mas a gente tem que saber o time correto, e geralmente isso não se faz nessa fase agora, que a maior parte dos atletas está entrando. Isso é muito no período de base, ou num período quando a gente já está com volumes baixos, num período que a gente quer otimizar, é isso, ensinar o nosso corpo a usar mais gordura, porque vai ser importante isso lá na prova, saber o nosso corpo saber usar gordura, porque é o que você falou lá no começo, a gente não consegue separar, ele não vai usar só gordura ou usar só carboidrato, tá tudo sempre misturado, né? Então, a gente ensinar e treinar o nosso corpo é importante, mas tem a fase e o momento certo para a gente fazer isso. Assim como o tipo de carboidrato, né, que você oferta para o corpo, né? A gente sabe as diferentes velocidades, né, de absorção que tem, então não é só jogar maltodestrina ali na garrafinha e bora, tô com o carboidrato em dia. Então, assim, a gente tem diversos estudos que vêm trazendo, né, diferentes tipos de carboidrato e essa otimização no quanto o seu corpo consegue, né, lidar com esse aporte por hora, né, de gramas por hora e tudo. Então, é mais um ponto interessante aí para você divulgar para a galera. Isso. E só fazendo um parênteses também no que você falou, às vezes, de usar fazer um treino em jejum, isso é bem interessante, às vezes existe bastante confusão nisso. Pensando em ajudar, né, ensinar o nosso corpo e treinar o nosso corpo a usar mais gordura, a gente tem que pensar muito mais nas estratégias, que até outro dia a Thelminha me perguntou, que é o train low, tá? Muito mais do que treinar jejum, porque você pode treinar em jejum com estoque de glicogênio, tanto muscular quanto hepático. O que vai fazer a gente ensinar o nosso corpo a usar mais a gordura é a gente estar depletado. Quando a gente não tem estoque, está depletado, aí a gente faz um treino em jejum, por exemplo, e aí a gente consegue otimizar essa utilização da gordura. Mas muitas vezes você está com... Desculpa, pode falar, Té? Pode falar, pode falar. Se você está com os estoques de glicogênio muscular e hepático, a gente ainda assim não vai otimizar essa função. Então, são muitas estratégias que a gente tem nutricionais para otimizar, tá? Ou seja, você jantou normalmente às 8 da noite, comeu carboidrato, arroz, ou sei lá, qualquer macarrão, qualquer
tipo de carboidrato, seja uma fruta, você não vai estar com glicogênio depletado, você vai acordar no outro dia, vai fazer seu treino achando que você está fazendo em jejum e tendo todos esses benefícios, e na verdade não está, né? Não, E se for um você tá treino mais fazendo intenso, você só está perdendo performance. Só, exato. Exatamente isso. Você está fazendo treino em jejum, mas você não está otimizando essa questão, né, de usar a gordura. Então, tem todas essas questões importantes para a gente conseguir alinhar, né? E assim, é muito importante que o treino esteja alinhado com a dieta, né? Os horários de treinamento, enfim, tudo isso é muito importante para a gente fazer esse manejo. É muito complexo. As pessoas querem achar que é simples, é só fazer um treino em jejum que a gente vai conseguir esse resultado. E não é assim tão simples. E também não é 1, 2 treinos, né? Isso a gente precisa de um tempo maior para conseguir esses efeitos. E o que eu tento explicar para as pessoas, Nath, não sei se você vai concordar comigo, mas muitos alunos chegam e falam, eu quero começar a fazer treino em jejum para eu emagrecer. E é o que você falou, a primeira gordura que a gente usa é intramuscular, tá bom, comecei meu treino em jejum, eu vou começar a usar a gordura que eu tenho no músculo. Até eu chegar na minha gordura corporal vai horas, então não é um treino de 50 minutos em jejum que você vai emagrecer. Não, você pode fazer não, aí 4 vezes por... Aí é restrição calórica mesmo, não vai achando que... Embora o jejum seja uma estratégia de restrição calórica, mas não adianta nada mesmo por essa linha aí, achar que, nossa, eu vou emagrecer, depois você come o dobro depois do treino, achando que teve algum efeito. E também tem que pensar no tipo do treino, né? Vai fazer, um treino nosso de FTP. Qual o sentido de fazer esse treino, às vezes, em jejum? Você não vai estar otimizando nada, você só pode aumentar risco de lesão, dependendo do treino e do tempo, aumentar risco de lesão e queda de imunidade, né? Então tem que entender essa parte também. Por mais que, às vezes, algumas pessoas façam... Oi, alguém está perguntando aí. Thiago, falando em estratégias aí, eu faço com você há algum tempo, a gente sempre monta estratégia baseada nos treinos, nas provas, enfim. E se ao longo da semana eu inverto os treinos, por exemplo, da manhã para da noite, eu teria que mudar a estratégia nutricional? Sim, seria o ideal. Seria o ideal. Mas eu entendo que é difícil, né? A gente conseguir exatamente isso, mas seria o ideal, sim, as estratégias mudam. É que agora, Tia, a gente está numa fase muito mais específica, né? Então, dificilmente a gente vai usar estratégias nutricionais. Geralmente você vai estar com um aporte de carboidrato maior, então não vai mudar muito. Mas quando a gente está nesses períodos de fazer treinos em jejum, estado de glicogênio, conforme você muda o treino, você tem que mudar a estratégia também. Tino, é seu caso, tá? Você não tá com muito estoque de gordura para usar, tá bom? Exato. Isso é importante também, né? A gente tem que entender. Mas eu nunca baixei por vontade própria a quantidade de carboidrato, né, Nath? Não. Não mesmo. Mas é isso. Vai lá, Nath, dá continuidade aí à linha de raciocínio, bora. Então, vamos, vai. Atualmente, então, existem diversos estudos sobre os benefícios do consumo de carboidrato na prática esportiva, que vai variar o tipo de carboidrato, qual a quantidade necessária para a gente atingir o desempenho desejado. E esse consumo de carboidrato, ele pode ser de diversas formas, tá? Ele pode ser através de alimentos sólidos, ele pode ser através de bebidas esportivas, gelzinho de carboidrato, outros suplementos, tá? Isso aqui, de novo, tem que levar em consideração a individualidade, a tolerância de cada pessoa e quais as intenções, né? Aquilo que faz mais sentido, aquilo que dá mais prazer para a pessoa, a gente consegue alinhar tudo isso. Então, o que serve para um não necessariamente vai servir para outra pessoa, tá? Aí, pensando no porquê dos carboidratos durante o treino. Então, o principal aqui vai ser contribuir para a manutenção da glicemia. Então, durante os treinos longos, o consumir o carboidrato serve para que a gente mantenha sempre essa glicose, né, essa glicemia linear, não que ela caia, porque a partir do momento que ela cair, a gente vai fadigar e a gente vai ter aí uma série de consequências. Então, também é retardar a fadiga muscular durante o esforço, melhorar o desempenho esportivo, porque, de novo, só o carboidrato é o que a gente tem hoje na literatura que melhora a performance, tá? Também o consumo do carboidrato manter ali, né, regular a resposta imune e as respostas hormonais. Então,
muitas vezes privar o carboidrato ou não consumir o carboidrato por medo de consumir, porque isso é muito comum também, de consumir o carboidrato, que acha que vai engordar, por isso, aquilo, muitas vezes a gente começa a ter consequências e aí algumas alterações hormonais importantes também por conta disso. E, muito importante, ele vai auxiliar na recuperação muscular. Então, também você treinar treinos muito longos, não com a quantidade adequada de carboidrato, isso vai piorar a sua recuperação, tá? Mesmo que no pós você consuma. Então, essas são as principais funções aí do carbo. Aí, eu trouxe algumas recomendações, aquilo que a gente tem na literatura para durante o exercício. Eu tentei trazer de uma forma bem breve, tá? E aí, vamos lá. Então, para exercícios, para ficar um pouco mais claro, né? Para exercícios que tiverem duração inferior a 60 minutos, não existe a necessidade da suplementação de carboidrato. A menos que esse indivíduo esteja fazendo alguma prova ou numa intensidade absurda, pode ser necessário, tá? Então, sei lá, a pessoa vai fazer uma prova de 10K, enfim, numa intensidade muito alta, pode ser que o carboidrato seja necessário, mas na maior parte não é. Exercícios que durem entre 1 e 2 horas. A gente utiliza uma recomendação de aproximadamente 30 gramas de carboidrato por hora, o consumo ou o bochecho de carboidrato, que a gente também tem bastante estudo mostrando. Eu não concordo muito com o bochecho, eu não vejo tanto sentido, mas às vezes a gente não quer o consumo, que a pessoa ingira, só o fato de bochechar e cuspir o carboidrato, a gente já consegue alguns benefícios, tá? Entre 1 e 2 horas não existe a necessidade de ter tipos diferentes de carboidrato. Um único tipo de carboidrato vai atender todas as necessidades, tá? A partir de 2 horas, então entre 2 e 3 horas de duração, a recomendação é que a gente utilize a partir aí de 45 gramas a 60 gramas de carboidrato por hora. Isso vai variar de acordo com a pessoa, de acordo com a intensidade do treino, o nível de treinamento, isso eu já vou falar um pouquinho mais. Então, essa seria mais ou menos a recomendação. Exercícios acima, então treinos acima de 3 horas de duração, a gente já pensa num aporte de carboidrato maior, que vai variar entre 60 e 90 gramas. Então, realmente, é uma janela bem grande entre um e outro, e a resposta é a mesma, assim. O que vai variar, consumir 60 e 90, o nível de treinamento, para quem que eu estou falando, é um iniciante, é uma pessoa que está buscando alta performance, então isso tudo vai variar de pessoa para pessoa. E tanto, a partir de 2 horas, o ideal, eu já vou mostrar uma outra tabelinha, o ideal é que a gente tenha fontes combinadas, diferentes tipos de carboidrato, para a gente conseguir uma melhor absorção, tá? E a gente já tem agora várias especulações, vários estudos rolando com uma ingesta de 120 gramas de carboidrato por hora. É assim, uma quantidade assustadora, é muita quantidade, não são todas as pessoas que toleram. Aliás, muitas vezes as pessoas nem 60 gramas toleram, mas é muito interessante, porque nesses estudos com 120 gramas, um artigo recente que eles fizeram com ultramaratonistas de montanha, e esse consumo, inclusive, a gente consegue, esse consumo de 120 gramas por hora, a gente consegue diminuição de alguns marcadores de lesão muscular. Então, diminuição de CPK, TGO, DHL, que é o desidrogenase. Então, algumas especulações vêm nesse sentido, mas ainda a gente não tem nenhuma diretriz para 120 gramas de carboidrato, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar ali entre 60 e 90. Mesmo porque a gente tem uma tolerância de 1 grama de carboidrato por minuto. Então, basicamente, a gente conseguiria absorver apenas 60 gramas por hora de carboidrato. Mas o que a gente sabe é que o nível de treinamento dessa pessoa, então, quanto mais treinada ela há mais tempo treinando e se mantendo sempre num bom nível de treinamento, não aquela pessoa que treina, aí fez a prova, larga tudo, ganha peso, fica 2 meses sem treinar, 3 meses sem treinar, não é esse tipo de pessoa, tá? Mas quem tem um bom nível de treinamento tem uma capacidade absortiva maior desse carboidrato. Por isso, nessas pessoas, a gente consegue usar uma quantidade um pouquinho maior do carboidrato, tá? E o outro ponto que vai variar aí nessa questão de usar 60 ou 90 gramas é também a capacidade, a tolerância gastrointestinal da pessoa.
Então, algumas pessoas têm muita sensibilidade, podem apresentar diarreia, náusea, enfim, diversos desconfortos, muitos gases, e que aí a gente não consegue usar uma quantidade maior de carboidrato, tá? Então, também essa individualidade, ela é importante. E aí... Ô, Nath, é possível a pessoa também se adaptar com essa quantidade? Vamos supor que o cara comece aí com 50, 60, aí ele fica aí 3, 4 semanas, ele aumenta para 70, aí eles... isso, pessoal, a gente está falando, vamos trazer para o nosso cenário, né? O atleta está treinando para o Ironman, ele começa a ter os treinos de bike lá de 4 horas, 5 horas de treino. Então, essa recomendação, assim, no meu entendimento, depois a Natália me corrige se eu estiver equivocado, é principalmente na etapa de ciclismo, onde você não está chacoalhando, você tem uma condição de estar ingerindo uma quantidade maior sem causar esse certo desconforto. E, assim, com o decorrer do processo de treinamento, falando do Ironman, né, para os atletas que treinam para o Ironman, você consegue ir aos poucos tentando trazer esse aporte um pouquinho maior de gramas por hora. Eu creio que aí esse range de 60 a 90, eu acho que seria aí muito bom para a grande maioria dos atletas, né? Então, umas 70 gramas, 75, 80 gramas por hora, acho que já seria aí fantástico, né? Isso, e a gente consegue absorver isso, treinar essa absorção, Nath? Consegue, a gente não consegue garantir, porque existe uma grande diferença, né, entre consumir e conseguir absorver aquilo, né? E absorver, né? A gente consegue treinar para que a pessoa não sinta tanto desconforto, e tem que ser dessa forma que você falou, gradual, semana a semana, né, a cada 2, 3 semanas, você vai fazendo um aumento aí na ingestão, a menos que a pessoa já esteja extremamente adaptada, né, porque tem pessoas que já consomem. Mas eu vou ser sincera que na minha prática clínica, claro que aqui vocês usam, né, falam bastante dessa questão dos carboidratos, mas ainda assim eu percebo uma dificuldade grande das pessoas em consumir as 60 gramas por hora, tá? E aí também, já que eu falei disso, o que é muito importante é também não fazer, e você falou da bike, né? Realmente a gente acaba usando essa concentração mais para bike, do que na corrida, na modalidade corrida é um pouco mais difícil de você chegar em 90 gramas, porque senão você tem que tomar um gel praticamente a cada 15 minutos, né? E isso torna um pouco inviável, por isso que, pensando no triatlon, garantir esse aporte maior de carboidrato na bike vai garantir também que a gente poupe e segure um pouco lá na corrida. Então, isso é bem importante. E eu ia falar uma coisa que... Oi? Eu não sei se você viu uma pesquisa que fizeram com os primeiros colocados em Kona durante X anos e que a média de carboidrato que eles utilizaram foi perto de 90, entre 80 e 90. Ah, não vi, foi? Depois eu te mando, E aí tem a ver com o clima também, né? Porque o glicogênio está sempre junto com uma molécula de água. Então, se está num lugar que você tem mais chance de desidratar, mais um motivo para você não usar carboidrato, para você dar importância para o carboidrato. E você falou um ponto importante. Hidratar mais, né? Também. E isso também é muito importante, né? Porque geralmente essas soluções elas acabam sendo muito concentradas, então elas têm uma hiperosmolaridade. E é fundamental isso, um grande erro dos atletas é ficar só no carbo e não consumir água junto. Precisa diluir isso, essas concentrações, né? Geralmente a gente põe nas caramanholas uma quantidade grande de carboidrato. Toda vez que você consumir o carboidrato, o ideal é você consumir água junto, para conseguir diluir e melhor absorver e diminuir os impactos aí, os desconfortos gastrointestinais. Senão é o seu corpo, né, que vai doar líquido do seu próprio corpo para diluir a solução. Isso de jeito nenhum é saudável. É isso aí, aí só vai trazer... Um outro ponto importante também, que os estudos mostram que o ideal do carboidrato é que a gente consuma ele fracionado, pensando, né, no endurance todo, nas horas de treino, e não consumir uma grande quantidade de carboidrato, sei lá, a cada 1 hora. O ideal é que a gente faça essa ingestão picadinha, a cada 20 minutos, 30 minutos, e sempre associando água, tá? E aí, pensando nos tipos de carboidrato, eu trouxe esse slide, essa tabelinha, que é um estudo, acho que como não está em tela cheia, não vai dar para enxergar direito, mas, enfim, é um estudo que fez o comparativo dos tipos de carboidrato. Só dá zoom, galera, dá para ver. Quem tiver no celular aí pode pensar até e a aumentar. Galera aí...
Os tipos de carboidrato e como que foi a oxidação desse carboidrato pelo músculo, tá? Então, tem uma barrinha, ela é cinza, e aí tem as cores, tá? Então, a barrinha toda cinza foi o que eles deram para os atletas consumirem da solução. E o que está em colorido foi o que as pessoas conseguiram absorver. Tá? Então, quanto maior a barra colorida, melhor. Significa que mais eles absorveram. E aí eles fizeram esse comparativo com vários tipos de carboidrato. Aí, para não me estender muito, mas hoje o que a gente tem de melhor utilização da absorção, da oxidação desse carboidrato seria a proporção de glicose para frutose de 1 para 1. Tá? Então, se eu der 10 gramas de glicose e der 10 gramas de frutose junto, eu vou conseguir absorver muito melhor. E o porquê disso? Porque, assim, vamos imaginar que a gente está colocando carboidrato para dentro, tá? Então, o produto final daquilo que a gente está consumindo vai ser a molécula ali de glicose, de frutose, que são os monossacarídeos, que é a forma como a gente consegue absorver, tá? Então, imagina que a gente está num cinema, e nesse cinema a gente só tem uma porta. Tá? Imagina quando a gente vai fazer o consumo desse carboidrato e aí a gente tem 200 moléculas de glicose para entrar dentro do cinema. E o cinema é o nosso músculo, tá? Então, o músculo é o cinema e nós só temos uma porta. E temos 200 moléculas de glicose, que é o que a gente precisa para fazer o nosso músculo ali funcionar, entrando por uma única porta. Então, a gente vai ter uma fila enorme de glicoses para entrar dentro do músculo. O que acontece? Quando a gente tem muitas moléculas de glicose e uma única porta, a gente vai começar a acumular muita glicose para fora do músculo, no nosso intestino, no lúmen intestinal, e dificultando a entrada dessas moléculas para dentro ali do cinema, para dentro do músculo. Então, eles vão ficar competindo, eles vão ficar brigando para ver quem entra. Quando a gente tem 2 portas, e aí entenda 2 portas, uma para entrar glicose e uma para entrar frutose, a gente vai conseguir dividir 100 de glicose, 100 de frutose. Então, a gente consegue ter uma entrada mais rápida para o nosso músculo. E isso é fundamental, porque a gente precisa dessa energia rápida para durante o exercício. Então, a proposta, né, desse estudo foi mostrar exatamente isso, o que é mais eficaz para a gente consumir e conseguir absorver mais rapidamente para durante os treinos, tá? Então, essa proposta de glicose 1 para 1, igual de frutose e igual de glicose. E só mais uma questão... Nath, dá exemplo depois, dá exemplo para a galera, para eles visualizarem o que você fala, o que é a glicose e o que é exemplos de frutose. Tá, a glicose a gente vai... É o produto final. Então, qualquer carboidrato, quando a gente digerir todo ele, vai virar glicose. Tá? Essa é a nossa moeda, é isso que a gente precisa. A frutose, ela está presente... A maltodestrina... A maltodestrina, ela é um polímero de glicose. Então, elas são várias glicoses juntas. Então, ela entra no escopo da glicose, então. Ela entra, mas a destrose seria mais interessante. Ela entra. Até tem aqui, eu não sei se dá para ver minha setinha aqui, tem a maltodextrina para frutose. Então, 2 de malto para 1 de frutose. Então, maltodextrina são várias glicoses juntas. Tá? Não tem o mesmo poder da gente usar a glicose, que é a destrose isolada. É diferente. Pode ver que quando eu tenho maltodextrina aqui com frutose, eu tenho mais ou menos aí uns 75%, que é esse roxo, de absorção. Quando eu tenho glicose, que já é ela quebrada, só ela, eu tenho praticamente 100% de oxidação. Eu acho um pouquinho diferente. Eu acho que o que ele está falando, Nath, é para você dar um exemplo prático de como você juntar a glicose com a frutose, é isso? Ah, sim, eu vou chegar lá. Tá. O que a gente tem hoje nos produtos, na maior parte dos produtos que a gente tem, como, por exemplo, um Energy Kick, que são esses repositores, a gente não tem a glicose, a gente tem a maltodextrina, tá? Então, nesses produtos, a gente vai encontrar mais essa composição aqui, de 2 de maltodextrina para 1 de frutose. Tá? A gente consegue comprar a frutose hoje, se você for em lojas pelo Mercado Livre você encontra, ou em loja de doce, né, de confeitaria, você encontra a frutose sozinha
para você fazer essa solução, tá? Mas você consegue também usar a frutose proveniente das frutas, por exemplo. Você consegue. Se você usar uma bananinha, você vai ter frutose no seu treino. Então, a gente consegue fazer esse manejo também com os alimentos. Ô, Nath, a palatinose, ela entra em algum desses dois? Não, não entra. Não entra. A palatinose, o Energy Kick é um, né, que tem palatinose, acho que o Glicoful também. A palatinose, ela não melhora, ela diminui a oxidação de carboidrato, ou seja, ela no endurance ela não é tão interessante, porque ela diminui e aumenta a oxidação de gordura. Então, se esse indivíduo é treinado e consegue usar mais a gordura, vai ser legal. Ou se eu estou numa proposta de treino que eu quero mais oxidar a gordura, aí vai ser legal. Mas até então ela não tem benefícios e não melhora a performance esportiva. Interessante. Tá? O resumo, gente, basicamente assim, a gente usa muito na bike, principalmente, esses produtos já prontos. A gente consegue fazer essas misturas. Se você comprar destrose, você acha também, tem muita marca aí, que Max Titanium, você consegue comprar a destrose em pó e a frutose em pó, e aí você consegue fazer essas soluções. O que é importante é, dificilmente nesses produtos prontos a gente tem essa proporção de 1 para 1, tá? Isso é uma coisa um pouco mais recente. Mas o mais importante de tudo é a gente fazer rodízio e a gente conseguir não usar só bananinha, não usar só mel, não usar só. A gente conseguir consumir, para quem gosta de estratégia sólida, eu digo, né? É usar uma bananinha, é usar uma tâmara, é usar o repositor, é a gente ter diferentes fontes para que a gente não sature os nossos receptores. Então, para que a gente tenha várias portas do cinema para entrar e não usar só uma coisa. Deu para entender? Não sei se eu consegui ser claro. Entendi. Tá? Então, essa é a proposta, pensando nos tipos de carboidrato, essa é a proposta, é a gente ter uma variedade nos tipos de carboidrato, e hoje, mais atual que a gente tem é que a proporção de glicose para frutose de 1 para 1 é o que a gente mais consegue absorver. Mas nos produtos prontos a gente não consegue encontrar, nem em gel de carboidrato, a gente não tem essa proporção. Então, se a gente quiser algo, ou a gente monta, ou a gente vai ter essas, né, estratégias, como consumir uma bananinha, um mel, um sachêzinho de mel, uma tâmara, enfim, a gente conseguir fazer essas estratégias para que a gente consiga atingir a necessidade. O mel está na frutose? Também é. Tá. É bem legal, é uma estratégia bem legal. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas? Falta 10 minutinhos aqui para... Ai, falei demais. Bora, pode perguntar. Você está vendo aí, Navinhas, o que é que eu passo aqui? O Navinhas travou. Opa. Fala para o seu pai que ele está mudo, Rafa. Beleza, mas assim, Nath, eu vou passar aqui, o Arthur perguntou lá no meio da apresentação, você falou da quantidade de carbo, né, quando você estava falando de gramas por hora, e a quantidade de eletrólitos, né, no geral. Bom, isso é bem complicado, tá? Também é muito individual a ingestão dos eletrólitos, vai variar de pessoa para pessoa, de perda de sais durante o treino. O que a gente tem de recomendação é que, para exercícios acima de 3 horas de duração, a ingestão de 300 a 600 miligramas de sódio. Isso vai depender muito do clima, da temperatura, da umidade do local do treino. Então, isso varia muito, tá? Isso pode ser feito a cada hora e meia, e isso também vai depender da pessoa, né? Do quanto ela perde de eletrólitos e da transpiração. Legal. Vamos lá, pergunta do Edu também, aquela dorzinha do lado, né, que o pessoal sente, tem a ver ou pode ter a ver com relação com ingestão de carboidrato? Total, pode. E também vai depender, algumas pessoas têm mais sensibilidade, por isso que a gente tem que treinar, fracionar, tomar muito carboidrato de uma vez costuma dar bastante essa dor. Até outro dia eu falei com a Thelminha, né, Theo, o porquê talvez dessa dor, o que a gente sabe é que durante a atividade física, a gente tem uma questão da perfusão sanguínea. Então, a gente diminui a quantidade de oxigênio chegando em alguns órgãos, como fígado, pâncreas, rim.
Então, a partir do momento que a gente diminui isso, e aí você não está treinado e consome uma grande quantidade de carboidrato, pode apresentar essas dores, sim. Boa. O Gilson perguntou, quando você falou da palatinose, ele falou assim, se eu tô acostumado em rodar em baixa frequência, né? No caso, um treino que seria o Z1 aí pra gente. A palatinose, então, seria útil, é isso? Não acho que seria útil. No intra? No pré, sim. No intra, não. Tá, e o Gilson, aliás, um contexto, né? O Gilson faz muita prova de ultra, né? Ele faz ultramaratona, prova longa. Nesse caso, também aquela ingestão que a gente colocou ali. Ah, tá bom. Aí é um cenário um pouquinho diferente. Sim, ela pode ser usada desde que, de novo, ele esteja, por exemplo, treinado e consiga usar a gordura como fonte de energia, porque a palatinose ela é de lenta liberação, né? A de índice glicêmico baixo. Acho que é o mais lento, né, Nath? Então nunca é ela isolada, ela sempre tem que colocar outros tipos de carboidrato junto. Mas aí nessa situação de ultras, aí é legal de colocar ela, mas associado a outros carboidratos também, tá? Boa. O Sidão perguntou da composição do Gatorade, né? Já que a gente é o que fornecem para a gente aí nas provas, né? Seja na bike ou na corrida, o que tem de diferente daquelas proporções que a gente falou? Ah, bom, o Gatorade, ele na verdade tem uma concentração baixa de carboidrato, né? Pensando na reposição, ele tem carboidrato, mas ele varia geralmente 6% de carboidrato, então não é uma quantidade grande para a gente usar ele como fonte de energia para o treino, tá? E aí a gente precisa de uma concentração maior. Mas aí ele já tem os eletrólitos, né? Legal, melhor levar o seu mesmo, prepara a estratégia e vamos embora. Ah, sim, ele pode fazer parte, mas é muito difícil na prova. Eu, particularmente, não consigo, não costumo computar, porque eu não sei quanto numa prova você pega uma caramanhola, uma garrafinha de Gatorade, você dá 2 esguichadas, quanto que você consumiu, né, do Gatorade, quanto que você conseguiu beber de carboidrato. Então, eu uso sempre o que o atleta leva. Boa. O Fernando falou assim, o Fernando mora lá nos Estados Unidos, Nath, e ele falou que lá falam muito em quantidade de calorias, né, em vez de gramas de carboidrato. E aí, como é que a gente está fazendo isso, né? Pensando em grama de carbo, né, o quanto mais específico está sendo do que usar só as calorias. Mas Ele aí, falou, calorias do que exatamente? De carbo, proteína, gordura? Não sei se eu entendi direito. então, eles falam, deve ser caloria de carbo. Fala aí, Fernando, você tá aí. Tô aqui. Não, o pessoal fala só em quantidade de calorias e aí eles usam de tudo, né? Tem cara que, sei lá, come queijo durante a prova, tem cara que come barra de proteína, né? Pizza, barra de proteína, tudo, né? Eu achei muito interessante isso aí. Eu acho que aí eu acho que é só uma questão de falta de especificidade aí, né? Não é? É porque eu acho assim, né? O que acontece? De novo, a gente, durante o exercício, eu não sou, a menos que a gente vá fazer um ultra endurance, né? Que aí a gente tem que incluir, sim, um pouco dos carboidratos, das proteínas, por exemplo. Mas consumir, por exemplo, muita proteína. A digestão da proteína, ela já é muito mais demorada. Aí, durante o exercício, a gente já não tem sangue para fazer digestão das coisas, porque a gente está destinando isso para o músculo, né? E aí você aumenta muito a ingestão proteica, isso pode gerar grandes desconfortos. E aí, até que ponto a proteína ela vai te gerar energia? Não vai. Então, eu não vejo muito sentido de consumir. Mas europeu e americano, eles consomem bastante mesmo. E a praticidade é interessante que eles falam que dá a sensação de saciedade, né? E talvez tenha um impacto psicológico que o cara tá com menos fome e então ele desempenha melhor, sei lá. Pode ser, né? Mas é estranho. Mas aí come uma bisnaguinha, né? Come um pãozinho que vai saciar também, já gera energia. Uma bisnaguinha com geleia, eu acho que faz mais sentido, né? Aquela Nutella, hein? Bisnaguinha com Nutella. Aquela Nutella nesse momento, apesar que tem que tomar cuidado com a gordura, né? Mas é bem-vinda. Tem mais duas aqui, Nath. O Bruno Dionísio falou também do consumo de sal. É legal você entrar nesse ponto também, que a gente fala um pouco com a galera aqui, da questão do consumo de sal. Ele falou que teve bastante cãibra no outro Ironman e pergunta se pode ter sido por causa do consumo de sal. Pode, mas não dá para garantir que foi só disso, né?
O que acontece muito, que eu também observo, pode ser a falta de sal por excesso de hidratação. Então, aí a gente entra numa hiponatremia, isso é muito comum, a pessoa bebe água antes, por exemplo, da prova, esquece de repor eletrólito, dilui tudo, e aí pode ser, mas não necessariamente porque perdeu em excesso, mas porque diluiu muito. Então, a gente também tem que ter um equilíbrio disso, né? Pode ser por desidratação também, por não tomar água. Pode ser por desidratação, por não tomar, pode ser pela perda dos eletrólitos, pode ser por excesso de carga, de intensidade, e às vezes Fadiga muscular pura e simples também. Fadiga muscular. Fez mais e força na tendência. bike do que devia, e aí vem cãibra na corrida, tem vários fatores. Tem, e tem tendência, tem gente que tem cãibra dormindo, né? Então, essa pessoa tende a ter mais cãibras durante a atividade física. Então, é difícil de responder. Um complemento aqui é que o mecanismo da cãibra, ele não é até hoje completamente elucidado, né? Ele é multifatorial, isso o pessoal sabe, mas ele não é, é isso que é o que causa cãibra. Já tem alguma coisa que fala que as cãibras é por descarga adrenérgica, do cara tá muito alucinado também na largada, tal, e aí sai para nadar, dá cãibra na natação. Legal. Tem mais tempo ainda, né? Tem 2 perguntinhas aqui. O Carrapeiro falou outra coisa legal também, Nath, que tem a ver bastante com essa parte de nutrição versus micronutrientes aqui. Ele perguntou do Gurroctane, né? Que é um pó, também não é muito comum aqui no Brasil, mas ele falou como que entram os aminoácidos nessa mistura de carbo com eletrólitos, né? Se é importante ou não, que é o que o pessoal fala do BCA. Responde aí para a galera. Não temos comprovação. Nada, zero, não tem necessidade. Xixi caro, é isso? É mais ou menos isso, pagando caro, Não tem a menor necessidade desses aminoácidos durante os treinos, durante as provas. Tem até um estudo que compararam 2 grupos, um usava só carboidrato para prova longa, para treinos longos, e o outro usava carbo com proteína. E esse que teve carbo com proteína não teve melhor performance que o outro, ao contrário, foi um pouco menor. Então, não tem porquê. O que talvez tenha algum benefício pode ser para uma melhora de recuperação depois, né? Se tiver uma leucina, mas assim, para melhora de performance não tem necessidade. Legal. E tem mais uma pergunta aqui para como que monta aquela estratégia, né? A gente falou aí a apresentação inteira que treinos curtos, né? Até 1 hora, só água basta com um treino de baixa intensidade, né? E aí ele perguntar 2 horas ou mais de pedal, usar só água na primeira hora e depois passar para a mistura de carbo e tudo mais, é uma estratégia válida ou é melhor já começar com a proporção certa? É uma estratégia válida, mas também vai depender do objetivo desse treino e dessa estratégia nutricional, né? Num treino, acho super interessante. Acho válido. Na prova, sei lá, se fazer Na isso prova, já começaria a depletar o glicogênio sem precisar. Exato, então, já eu começar a aplicar certinho. Agora, num treino, se esse treino no período de base ali fizer sentido, legal. Legal. O pessoal está pedindo o seu contato para agendar consulta e tudo mais. Eu vou colocar no grupo lá o contato do núcleo, tá, Nath? Beleza. Tá, quando acabar aqui, eu jogo lá no grupo para não ficar falando. Valeu. Aqui. Então, beleza. Como é que estamos aí, Navinha? Você que tá tocando o tempo, que eu acho que a Nath deve ter uma parte de slide ainda. Eu acho que em linhas gerais, pessoal, se você está treinando para um 73 ou para um Ironman, você tem que fazer contas, você tem que saber o produto que você está ingerindo. Agora você vai ter um direcionamento para entender a composição, né? Esse blend que está na moda agora, né? É uma palavra bonita, né? O blend de carboidratos. Então você tem que saber essa combinação que vai otimizar, né, essa sua absorção e essa geração de energia. Então você já tem essa informação. Agora você tem que fazer soma. É uma continha de soma, só isso. Tenta realmente ver, você vai fazer um pedal de 3 horas, de 4 horas, daqui a pouco vai começar os pedais de 5 horas para a galera que está treinando para o Ironman. Vocês têm que somar o que vocês estão levando de carboidratos e fracionar isso dentro desse treino para que você tome. E principal, a hora que você sair para dar aquela corrida depois do treino, né, no momento que tiver essa corrida, sinta a sua parte gastrointestinal, sinta o seu abdômen, entendeu? Veja como é que tá. Uma coisa importante,
Na hora da T2, que você vai pôr o tênis para correr, não sai enfiando um monte de carboidrato para dentro e aí você sai para correr. Você vai ter uma dor abdominal, você pode estar achando que você está errando na bike, mas na verdade você está errando na transição. Aí você pode comprometer, né, essa otimização de absorção de carboidrato por um erro de estratégia no momento adequado de ingerir. Então, a sugestão que eu deixo para vocês, façam as contas, comecem a ingerir aí 60 gramas para quem está abaixo disso, sai para dar aquela corridinha sem tomar nenhum carboidrato na transição, sente o abdômen, viu que está ok, no outro treino, aumenta um pouquinho mais para 70 gramas, faz o mesmo padrão, entendeu? Quando sair para correr, sente abdômen, não sentiu aquela pontada lateral que todo mundo fala, é o baço que está ganhando, doendo, é o diafragma. Não existe, isso daí realmente é uma questão abdominal de absorção e de retenção de carboidrato ali. Tá? Então aí, e o principal, mais uma vez a dica, não vão mandar carboidrato na T2 e sair correndo depois de um treino desse de bike. Vocês têm que estar identificando o que você ingeriu durante a bike. Aí você sai para correr e sente, tá? E aí, lógico, se isso for numa prova ou se for num treino onde a duração da corrida vai ser um pouco maior, quilômetro 2, quilômetro 3, você começa a ingerir o carboidrato novamente, seja aí em gel ou seja no posto de hidratação. Nath, fica à vontade aí para você, então, né, fechar, dar aí a última palhinha aí que você quiser. Tá bom? E já de antemão agradeço demais aí a participação. Ah, imagina, obrigada a vocês. Mas eu acho que é bem isso, tá bem alinhado. Até ficou parado aí nesse slide que faz total sentido com o que você acabou de falar, que é treinar. Eu acho que muitas pessoas querem inventar moda na prova e, tem que fazer na prova aquilo que você treinou o seu ciclo inteiro. Não tem nada de novo, a gente tem que trabalhar, né, no mesmo ali. E tudo que você executou no seu treinamento, a proposta é você fazer isso na prova. E eu acho que é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, a resposta do nosso corpo, fazer a leitura, ter calma, ter paciência. Às vezes sobrou um pouco de carboidrato ali da garrafinha, a pessoa na T2 já toma tudo de uma vez que não tomou na bike, acha isso pode ser pior do que não ter tomado, né, o carboidrato na bike. Então, realmente fazer essa leitura para não errar. Tá? Mas só para fechar aqui essa parte de carboidratos, é fundamental a gente fazer os treinos. E existe uma estratégia nutricional que chama Training the Gut, que é treinar o nosso intestino, tá? Para a gente tolerar quantidades maiores de carboidrato, para a gente tolerar maiores quantidades de líquidos. A gente pode fazer estratégias da pessoa. Isso num treino, não num simulado, não numa prova, tá? Mas num treino da semana de comer e sair para correr, por exemplo, para o intestino já ir acostumando com esse desconforto. Claro, o que a gente puder poupar e evitar, melhor, mas a gente consegue usar muitas estratégias para minimizar todos esses desconfortos, que são bem importantes, tá? E pode comprometer uma prova toda, né? Se você tem uma diarreia, se você tem distensão, se você tem gases, isso pode acabar com a sua prova. Aconteceu comigo já, vou só dar um testemunho, né? Estava fazendo 70.3 em Foz do Iguaçu, nem lembro que ano que foi, e faltando 10 quilômetros eu olho para minha garrafinha e tipo, nossa, esqueci de tomar uma de carboidrato, devia ter, sei lá, umas 60 gramas numa garrafinha, faltando 10 quilômetros para entregar a bike. O que eu fiz? Eu matei a garrafinha inteira. Adivinha se eu corri? Não, eu caminhei a meia maratona inteira porque eu não aguentava correr de dor, de cólica abdominal, assim, e assim, nossa, foi terrível. Então, assim, acontece, eu já tinha uns 20 anos de triatlo, tá? Faz parte, né? Sempre aprendendo. É isso aí, bom, eu acho que era basicamente isso, e a última coisa que eu coloquei aqui do sistema imune, que a gente comentou, né, de tentar minimizar aí essas janelas, diminuir infecções, não vou me estender muito nisso, mas talvez algumas estratégias importantes, antes de pensar em suplementação, é a gente lembrar que o básico é o que funciona, então, ter bons hábitos como dormir bem, se alimentar de forma adequada durante o dia todo e não achar que só os suplementos é que vão garantir um bom sistema imunológico, tá? Para provas, principalmente aí de longa distância, 73, Ironman Full, a gente tem um período bem, assim, delicado que a gente tem que, ao máximo, garantir esse aporte e que a gente não tenha queda do sistema imunológico, tá? Então, manter uma boa alimentação
alimentação, manter bons hábitos. E aí aqui eu relacionei algumas vitaminas, minerais importantes para essa fase, que também tem que ser individuais. E antes, né, de eu falar delas, é também importante entender que o consumo, principalmente das vitaminas isoladas, com um potencial antioxidante, como vitamina C, vitamina E, elas não devem ser consumidas todo o período de treinamento, tá? Por quê? Porque essas vitaminas elas podem inibir algumas adaptações do treino. Então, não é para tomar vitamina C a vida toda, achando que é isso que vai evitar que você tenha uma queda de sistema imunológico. Isso a gente usa estratégias pontuais aí, 30, 40, no máximo 60 dias antes da prova, quando a gente fala de vitaminas isoladas, como a vitamina C e a vitamina E, tá? Mas aí, para a imunidade, a gente precisa sempre pensar na adequação energética, então, um bom aporte de carboidrato, proteína, gordura, aminoácidos, ele é importante para esse manejo. A vitamina D é bem interessante para essa fase, para recuperação muscular é muito importante também. Zinco, magnésio e ferro, vitamina C, vitamina E, coenzima Q10 também é fundamental em todo esse processo de treinamento. Probiótico, a gente tem excelentes resultados aí para melhora também do sistema imunológico. O NAC, que é a N-acetilcisteína, ajuda muito também na diminuição do muco que a gente acaba tendo, principalmente aí mais nessas janelas, né, mais perto aí de prova. Ele pode ser bem interessante. E alguns compostos bioativos, como cúrcuma, levedura de cerveja, astaxantina, extrato de própolis, gengibre em pó, eles também são bem interessantes da gente incluir, não todos de uma vez, mas em conseguir também fazer um rodízio deles nesse período, pode ser muito interessante para garantir uma boa imunidade. Vale reforçar que é a levedura sem a fermentação, né, Nath? Isso! Fora da cerveja. Importantíssimo isso. Ô, Nath, deixa eu só comentar uma coisa, até que eu conversei com um aluno, acho que ontem, que é importante a gente treinar a absorção de diferentes tipos de carboidrato, porque pode acontecer, por exemplo, de você treinou só com o Energy Kick e ele voa na sua prova. Aí você tem que ter um plano B. Perfeito, né? Sim. Então você vai levar tomar só gel, né? né? Exato. Então, isso é importante também. Não adianta você treinar só com o Energy Kick, porque se na prova dá ruim, você vai ter que se virar com outra coisa. E o seu intestino tem que estar acostumado com essa outra coisa também. Então, tem que pensar em tudo. Perfeito. Por isso que a nutricionista é importante meses antes da prova, não faltando um mês, né, Nath? Nossa, Porque aí a missão é difícil um mês antes, né? Mas é muito importante. Porque tem muita coisa, né, para ser trabalhada, assim. Quando a gente tem tempo para trabalhar, é muito, muito legal. Os resultados são realmente muito bons. Então, pessoal. Só tinha uma mãozinha levantada ali, Pituca. Quer falar? Opa. Quer perguntar? Não. Tá bom. Então, beleza. Obrigada. Show de bola. Bom, você já falou do fermentado, né? Então, o pessoal já sabe, né? Nada de... não é para tomar cerveja aqui. E outra coisa, os carboidratos são os carboidratos bons, né? Beterraba, batata doce, não é pão, bolo e bolacha. Que agreguem valor nutricional, com certeza, Exato. com certeza. Bom, pessoal, então fica assim, agradecemos mais uma vez a participação da Natália, então depois o Jandosa ou a gente mesmo coloca lá no grupo ali o contato dela, para quem mesmo à distância ela pode estar fazendo aí uma consulta online, tá bom? Confiamos demais aí no trabalho e na conduta dela, e principalmente por ser atleta do time e já conhecer como é a nossa metodologia. Então, fica aí o agradecimento nosso mais uma vez, Nath. E a Nath vai para o Ironman Floripa esse ano também. Então, eu conheço uma boa nutricionista para te acompanhar, tá bom, Natália? Vou precisar. Espero que esteja seguindo a risca. Pessoal, obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela participação. Obrigada, viu, gente? Pessoal, boa noite. Beijo, tchau. Obrigado, boa noite.